Bem, pessoal, hoje vou falar um pouco de como a gente pode descobrir se um dia é útil ou não no C Sharp. Mas esse tutorial que eu estou fazendo ele pode ser utilizado em qualquer linguagem, ele é bem simples. O que a gente sabe sobre dias úteis? Que sábado e domingo não são dias úteis, então a gente já risca todos esses dados aqui. Isso a gente consegue verificar no C Sharp ou em qualquer linguagem se o dia da semana é sábado ou domingo, é bem tranquilo. Mas, por exemplo, se a pessoa colocar no dia 1º de janeiro de 2020, que é feriado, como é que a gente descobre isso? Eu descobri um XLS da Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro. Eles disponibilizam um XLS com os feriados desde o ano 2001 até o ano de 2078. Basicamente, o que tem nesse XLS? Ele tem a data do feriado, né? Ele tem o dia da semana, que a gente não vai precisar, que a gente consegue pegar esse dado no C Sharp ou em qualquer outra linguagem. E ele tem a descrição. Então, o que eu fiz com esse documento? Separei essas duas colunas de data e feriado e criei um CSV. Então, basicamente, o que tem nesse arquivo ali, como eu mostrei para vocês, tem a data, no padrão brasileiro mesmo, e a descrição. Para mapear esse CSV, eu criei uma classe no C Sharp, uma classe que tem ali do tipo datetime, que é a data, e a descrição. E esse data formatado é um campo computado só para ficar visualmente bonita a data mesmo, para não precisar formatar toda vez que a gente for mostrar esse dado. Para a leitura desse arquivo, eu criei uma classe estática mesmo, que retorna uma lista, né, um numerable do tipo feriado, da classe que eu tinha mostrado anteriormente. O que eu faço? Eu crio uma lista do tipo feriado, né? Eu faço a leitura daquele arquivo CSV que eu mostrei para vocês. E eu faço a leitura de todas as vezes. Então, o resultado disso aqui é um array de string com cada index desse array significa um feriado. Tendo esses dados, eu fiz um for each. Então, eu fui percorrer linha a linha. Como a gente tem um CSV, eu tenho que dividir aquele dado, né? Então, eu dei um split aqui, separando por vírgula, que é o separador. E esse dado aqui, ele é um outro array de string com duas posições. Então, a posição 0 significa a data, né? E a posição 1, a descrição. Bem simples. Então, o que eu fiz aqui? Como a data que vem de CSV é no padrão brasileiro, não é o padrão ISO, o padrão internacional, que o C Sharp já consegue entender de primeira, eu tive que dar um parse exect aqui e passar o formato que a data está vindo. Então, a data está vindo no padrão brasileiro, dia a dia, mês, ano, ano, bem tranquilo. E esse culture variante é para dizer assim, ó, vai vir apenas dados padrões em inglês, não vai vir nada em coreano ou mandarim, qualquer outra linguagem. Então, eu fiz o parse dessa data para o C Sharp entender e passei o dado 1, que seria a descrição. Bom, o objeto criado, apenas adicionei no array e esse array eu retornei. Basicamente isso. Claro que isso aqui eu fiz na leitura de um CSV, tudo bonitinho, mas você poderia fazer tudo isso aqui com um banco de dados, que seria muito mais rápido, só daria um pouco mais de trabalho para inserir, mas é bem tranquilo. Bom, até o momento, eu só criei um exemplo básico ali, eu pedi para o método anterior de leitura me retornar todos os feriados, né? Fiz um for aqui em todos os feriados e mostrei na tela. Bem simples. Deixa eu rodar aqui para mostrar para vocês. Um exemplo aqui, no dia 3/3 de 2076 vai ser o carnaval. Então agora eu vou criar dois métodos aqui mesmo no main, para não dar muito trabalho, para validar. A gente tem dois métodos principais, que é um para validar se é sábado ou domingo e o outro é para validar se é feriado. Então vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui. Vou criar os dois vão retornar o tipo booleano, né? Então, static boolean. Vamos botar aqui o é feriado. E ele recebe uma data, né? E a gente vai ter o outro método para saber se é final de semana ou não. Então, static bool é final de semana. Recebe um datetime também, do tipo date.
Ok. Vamos começar pelo mais fácil, que é para saber se é fim de semana ou não. Então, como eu tinha mostrado anteriormente, o que eu tenho que validar é se o dia da semana é domingo ou é sábado. Então a gente já pode dar um return direto aqui e fazer uma expressão, né? Vamos retornar se data.dayofweek, né, para pegar o dia da semana, for igual, por exemplo, sábado, então dayofweek.saturday ou data.dayofweek for igual dayofweek.sunday, que seria o domingo. Então, isso aqui já vai retornar um booleano para a gente. Ele vai validar se os dados que o usuário passou, se a data que o usuário passou é sábado ou domingo. Agora a gente vai verificar se é feriado ou não, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar os dados lá do CSV, buscar aquele array de feriados. Então, var feriados, recebe leitor csv.obter feriados. Que ele vai buscar aquele método que eu tinha mostrado anteriormente. Eu vou utilizar o link que fica muito mais fácil de entender isso. Então, com um link em uma linha, basicamente a gente mata isso. A gente vai fazer assim, ó, feriados.n. Esse aqui é com maiúsculo. Ele vai pedir para usar o link ali, usem system.link. A gente vai passar uma expressão x.data é igual data. Ok? O que essa função n faz? É uma função que verifica se existe nesse array de feriados alguma data que seja igual a passada pelo usuário. Se existe algum dado, retorna true, senão retorna false. Beleza. A gente tem tudo isso. Ok. Agora, para ficar mais bonito, a gente pode criar um método para saber se é dia útil ou não. Então, encapsular um método específico para verificar se é feriado, um específico para verificar se é fim de semana, e um para dizer se o dia é útil ou não. Então, esse método também ele é um booleano, né? É dia útil. E ele recebe um datetime também. E o que ele vai retornar, né? Ele vai ter que verificar se é feriado ou se é final de semana. Então, se for feriado ou final de semana, quer dizer que o dia não é útil. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui, ó. Se não for feriado, né? Ó, se não for feriado, tem que botar exclamação na frente, né? Porque é uma negação que é feriado. A gente vai passar o date. Ou, né? Se não for final de semana. Então, ele vai fazer essas duas verificações e vai retornar. Aqui é até importante a gente salientar. Seria melhor a gente fazer o contrário. Passar essa verificação antes do que essa. Porque se de cara ele identificar que é final de semana, que para o C# é mais rápido que ler um array inteiro, ler um CSV, ler um arquivo, ele já mata e não faz a leitura do feriado. Então, vamos fazer a mudança de lado só. Isso pode poupar um pouco de tempo com muita requisição, isso faria diferença. Então, tá. Primeiro a gente faz a verificação. Para a gente fazer a verificação se é feriado, se é final de semana, e depois feriado. Agora no nosso main, a gente vai fazer uma leitura de uma data pelo terminal. Vai fazer uma conversão parecida com essa aqui, ó, por uma data, bonitinha. E vai retornar o resultado para o usuário, ok? Beleza, eu vou fazer bonitinho aqui, vou escrever, né? Console.write, digite uma data, né? Coisa simples. Var data, recebe console, console.readline. Ok, a gente tem uma data. Só que o que retorna aqui no console.readline? Retorna uma string, né? Então, vou fazer a conversão. O método é o mesmo.
Ok, data convertida. Opa, desculpa. Convertido. E aqui não é dado zero, né? É só data. Aqui ele está reclamando, está precisando portar o System.localization. Pronto, eu não vou verificar se o que o usuário passou está no padrão mesmo, para não dar erro nem nada do tipo. Eu só vou executar fazendo de conta que esse dado vai vir do jeito correto para mim. E agora eu posso dar um console.writeLine já no resultado da função. Então, .writeLine. Esse, até posso botar aqui. Esse dia é útil. Aí eu posso botar o resultado da função aqui. Então, vou chamar a função dia útil. E por parâmetro, vou passar a data convertida já pra gente. Aqui a gente pode até verificar que eu fiz errado. Ó. Não é ou, desculpa, é e. Então, a verificação se não é final de semana e não é feriado. Eu vou fazer a verificação da data do dia 1º de janeiro de 2020 que eu tinha mostrado logo no início. Então, a data é 01 de 2020. A princípio, ele tem que me retornar o quê? False. Isso aqui não é um dia válido. Ó, ele me retornou. Tá tudo certo. Por exemplo, eu vou colocar no dia 2. Dia 2 de janeiro é um dia normal. Ele é um dia útil. Então, 0201 2020. Dia útil? Então vai ter que me retornar um true. Mas era isso, pessoal. Se precisar de ajuda, tiver uma ideia, alguma crítica, pode colocar nos comentários aí que eu vou dar uma olhada sempre. Beleza? Valeu e até mais.